Olá, estudantes, professores e você que está nos assistindo aqui porque quer aprender mais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Processos Químicos e a Fertilidade do Solo. Eu sou a professora Sumaia e estou aqui hoje com a Amanda. Olá, Amanda, e daqui a pouco a Flávia aqui para a nossa tradução em Libras. Bom, então a nossa aula, nós estamos aí na atividade 3, viemos caminhando e vamos aprender mais hoje, tá certo? Bom, vamos aparecer aí na tela qual que é o momento que nós estamos, a nossa atividade, o nosso aprofundamento. Vamos lá? Então, o nosso tema da aula de hoje é Alterando o Equilíbrio Químico, atividade 3, aula 4, tá certo? O nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade. Unidade curricular 2, ação humana e suas consequências. E claro, o nosso componente curricular que eu já apresentei para vocês, processos químicos e a fertilidade do solo. Beleza? Então vamos começar a iniciar a nossa aula, sempre lembrando que quando a gente vai começar a nossa aula, a gente precisa fazer as anotações. Então, seu diário de bordo aí na mesa para você fazer as anotações das informações importantes, a data dessa aula que você está assistindo, o nome e o tema desta aula, tá certo? Que eu já apresentei para vocês lá no primeiro slide e, claro, né, as informações que a gente vai passar para vocês no decorrer da aula. Não esqueça também de fazer a avaliação da nossa aula com o QR Code lá no finalzinho, beleza? Bom, então, recados dados, vamos lá fazer o nosso momento. Que momento que nós estamos? Nós estamos aí dentro das nossas atividades, temos 3 momentos: a introdução, o desenvolvimento e a sistematização. Nós estamos no processo do desenvolvimento das nossas atividades agora. Tá certo? E com isso, nós temos como objetivo dessa atividade investigar e analisar as necessidades do uso de fertilizantes para o aumento da produtividade de alimentos. Avaliar, então, e prever os efeitos da intervenção humana no solo por meio dessa fertilização ou adubação e seus impactos nos ciclos da matéria. Então, esses são os objetivos que nós vamos estudar, né, com a finalidade aí dessa atividade 3. Então, a gente está falando sobre a questão da adubação, a importância. Depois a gente vai falar sobre a questão também da poluição do solo, que vem lá na atividade 4. Tá certo? E por fim, lógico, a gente vai fazer a nossa finalização aí com todos os componentes na atividade 5, que é a ideia da produção de vídeos que vocês têm visto aí, belezinha? Bom, então vamos lá ao decorrer da nossa aula. Nós estamos na aula 4 aparecendo aí para vocês, alterando o equilíbrio químico, tá certo? Então, a gente viu nas aulas anteriores e eu vou revisar com vocês, mas essa é a nossa 4ª aula, onde a gente vai falar sobre o equilíbrio químico, belezinha? Bom, o objetivo então da nossa aula de hoje é o quê? Entender a importância da manipulação do equilíbrio químico para o processo de produção como o da amônia. Então, porque por meio do equilíbrio químico foi possível aí, né, a alteração desses equilíbrios, chegar aí na produção da amônia em larga escala. E isso foi fundamental para a indústria de fertilizantes, mas não foi só fertilizantes. Infelizmente, eu já trouxe isso para vocês, né? A indústria também aí muito importante para a produção de amônia é, infelizmente, a indústria de explosivos. E é por isso que ela foi assim muito repensada e estudada para a produção. Se vocês observarem o processo, né, de produção, principalmente, dessa descoberta, foi ali perto das questões das guerras, das principais guerras mundiais que nós tivemos aí, tá certo? Bom, então vamos lá. Anteriormente, o que nós vimos aí na nossa aula quando a gente introduziu? A gente falou sobre Revolução Industrial, falamos sobre a teoria malthusiana, depois a melhoria na agricultura, né, que veio através do Liebig, tá certo? Que ele estudou aí quimicamente o solo, isso foi super importante. E claro, o Liebig, ele estudou os componentes principais, né, quimicamente para as plantas, o que não pode faltar e o que não pode estar em excesso. Agora, depois chegou o processo
Haber-Bosch de produção dessa amônia justamente em 1913. Lembra? Eu coloquei a datinha aí justamente para vocês fazerem um paralelo aí com a história, tá certo? E aí essa produção da amônia foi importante para aumentar a escala de produtividade nos campos. Porque sempre na questão dos pós-guerras, o que se tinha depois era justamente a fome, né? Então, aumentando a produtividade, as pessoas não iriam passar fome. E, por fim, a gente falou sobre a Revolução Industrial, a Revolução Verde, desculpa, né? A Revolução Verde, aí, ela veio principalmente no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e ela ficou mais intensa a partir da década de 60 do século passado, tá? Aqui no Brasil, ela chega pela década de 70. E aí a gente vai falar aí dessas revoluções verdes que tem aí, se a gente for datar, são 3 mais ou menos. Essa da década de 60, ela vem mais mecanizada na questão de biotecnologia, de melhorias de sementes, por exemplo, tá certo? Então a gente tem aí os transgênicos, né? Os alimentos transgênicos, por exemplo, vem muito forte aí por conta dessa revolução, dessa melhoria no cultivo de sementes específicas para solo, clima, entre outras coisas, tá certo? Então, a gente trouxe esse panorama aí de introdução para vocês na nossa primeira aula, né? Que eu tive uma ajudinha com o professor de história que eu trouxe aqui para vocês. Depois falamos sobre, lógico, entramos com a química para entender sobre equilíbrio químico. Então, eu trouxe para vocês aí velocidade de reação. Então, a gente viu a equação genérica para a velocidade de reação, que é V igual a K, concentração da substância elevado ao seu expoente, né? E aí essa última que foi grifada aí para vocês, é essa equação de cinética química que nós trabalhamos para depois chegar justamente em quê? Na parte de equilíbrio químico, onde nós estudamos como é a equação de equilíbrio, como está aparecendo para vocês. Então a gente tem a expressão, né, ou seja, a equação química, e essa equação química ela gera uma expressão de equilíbrio, que é o Kc. Então, a gente vê aí o produto em cima e o reagente embaixo nessa expressão, numa forma de fração, nessa representação, beleza? Esse Kc, ou o K, constante de equilíbrio, que nós chamamos, elas são importantes porque elas têm valores para uma determinada temperatura. Só que existem fatores que podem ser alterados aí a partir dessa relação, que é hoje que a gente vai conversar sobre isso. Beleza? Então vem comigo para a gente aprender mais. Bom, mostrando para vocês aí na tela novamente aparecendo duas constantes de equilíbrio em função da concentração, quando a gente usa o colchete, já trouxe para vocês aí. Então o colchete que a gente empresta da matemática, para nós químicos, equivale à concentração. E essa concentração, ela é em mol por litro. Então vou escrever aqui para vocês. Onde é que vai aparecer a minha caneta? Aqui embaixo. Vamos lá. Então, essa concentração aqui... Opa, peguei um marca-texto. Espera aí que eu vou apagar. Acontece, enganos acontecem. Caneta, agora sim. Eu vou mudar a cor. Então, a concentração aqui é em mol por litro, beleza? As duas, tanto em cima como embaixo, tá? Agora, quando a gente fala... em outro processo de constante, a constante Kp, ela só vai servir para estados gasosos, tá certo? E aqui seria a pressão parcial, tá? Então, seria a pressão que só aquele gás exerce. Então, pressão parcial do gás. Tudo bem? Bom, e percebam que elas são iguais, né? As potências que a gente está vendo aqui são dos balanceamentos das equações, que a gente já vai ver essa equação bastante aparecendo por aqui, tá? Bom, o que difere aí é que no estado sólido, se aparece na equação química, os sólidos não entram nessa constante, porque a sua concentração... né, do sólido não varia. E se não varia, não adianta aumentar ou diminuir, que não vai ter nenhum efeito a respeito. Então, a gente não coloca nessa expressão.
Bom, e por que é importante a gente aprender aí os fatores que afetam a velocidade, o equilíbrio, desculpa, da reação? A importância maior foi para esse processo que eu já trouxe para vocês aí, do Haber-Bosch. Então, são dois cientistas que estudaram em processos diferentes, mas chegaram à mesma conclusão, né? A gente tem o Bosch, né, estudou primeiramente as variações de temperatura. E o Fritz Haber, ele estudou sobre os problemas da síntese partindo de hidrogênio e nitrogênio e juntaram seus conhecimentos para publicar os seus estudos. Olha que importância. Então, ninguém descobre as coisas sozinho. Às vezes, a gente tem uma parte em que exercer uma parceria com alguém que está fazendo para chegar numa conclusão. E aí, vocês publicam e os dois acabam recebendo. Inclusive, ganharam o prêmio Nobel, né? E aí, por isso que a gente escreve o nome do processo colocando o nome dos dois com um hífen de separação, né? Porque cada sobrenome é de cada um deles. Belezinha? Bom, o que mais que é importante aí sobre esse processo? Essa variação, ela já tinha sido estudada por outro cientista em 1800 e alguma coisa, não vou lembrar agora, 1816, uma coisa assim, que foi o químico Henri Louis Le Chatelier. Tô olhando a minha colinha, tá, gente? E aí, tanto é que hoje é conhecido como princípio de Le Chatelier. Essas variações estudadas por Le Chatelier foram aplicadas por Haber-Bosch. Olha que interessante saber disso. Então, através de estudos, que é o que a gente está fazendo aqui, estudando e aprendendo, é que se chegaram a essa relação. Vamos lá trabalhar essa relação e ver o que acontece para ver se melhora na produção? E houve essa melhoria e aí eles conseguiram, né, detectar aí os problemas possíveis que poderiam ser passados e falar assim, olha, não se pode fazer isso, vamos fazer dessa forma. E aí sim, finalizou no prêmio Nobel, né, porque eles conseguiram provar lá as teorias deles a respeito do processo de produção num momento muito importante ali para a história mundial, tá certo? Bom, o que diz o princípio de Le Chatelier? O princípio de Le Chatelier vai aparecer aí para vocês. Quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. Bom, Sumaia, o que isso quer dizer? Então, nós temos aí a relação entre pressão, concentração e temperatura. Esses são os principais fatores que causam o deslocamento em um equilíbrio químico. Para quem não lembra o que é equilíbrio químico, é quando a gente tem uma equação química, uma reação química, e dentro dessa reação química, ela é reversível. Então, você tem fatores que, ou seja, você tem os reagentes coexistindo, tá? Produto e reagente. Então, não acaba totalmente o reagente, né? Você tem material ainda ali para reagir. E aí, o produto, ele começa a se decompor e formar novamente o reagente. Então, a gente tem aquela seta vai e volta, né? Aquela seta dupla que eu apresentei para vocês em aulas passadas. Vocês estão lembrados? Bom, então é essa tensão que a gente precisa ter aqui. E aí eu vou mexer nesse processo de equilíbrio químico. De que forma? Ou eu vou aumentar ou diminuir a pressão, ou a gente vai aumentar ou diminuir a concentração nesse tripé que está mostrando para vocês aí que eu trouxe. Ou eu vou aumentar e diminuir a temperatura. Então, esses são os 3 pontos importantes para que a gente possa trabalhar com a variação nesse deslocamento, beleza? Bom, vamos falar primeiro da concentração. Quando a gente aumenta a concentração, o que acontece? Imagina que a gente tem um equilíbrio, tá certo? Se a gente aumenta de um lado, eu tenho que voltar para o equilíbrio. Então, eu vou vir aqui para a minha balança, né? Vou mostrar para vocês na forma de balança primeiro. Então, ó, vocês estão vendo que eu tenho uma balança aqui. Quando a gente fala concentração, a gente está trazendo aí a relação, principalmente, de massa, né? Concentração é quantidade de matéria num determinado volume. Se eu aumento a concentração, eu estou aumentando a quantidade de matéria, tá? Então, eu posso pensar num formato de chamar de balança. Se eu aumento de um lado, ele abaixa. Mas eu tirei do equilíbrio. Vocês estão vendo que a ponteira aqui saiu do equilíbrio, tem que estar no meio.
E aí o que acontece? A quantidade que está aqui de uma substância precisa jogar para outra para voltar ao novo equilíbrio. Então ela precisa pesar de novo para voltar ao quê? Ao equilíbrio. Então aonde você joga mais, desloca para formar mais do outro lado. Imagina que esse é o lado dos reagentes e esse é o lado dos produtos, numa reação. Então, se eu coloco mais reagente, vai formar mais produto. Mas se eu colocar produto, vai formar o quê? Reagente. Então, é isso que a gente está falando. Geralmente a gente coloca lados, né? Lado direito, lado esquerdo. Eu não gosto muito de falar de lado, né? Porque parece que você está mandando direção para alguém, né? A química, você tem os lados corretos com os nomes corretos. Então você tem o lado dos produtos e o lado dos reagentes. O lado do produto está sempre do lado direito, do lado que foi produzido, né? Que quando a gente lê aqui no Brasil, a gente lê da esquerda para a direita e não o contrário, tá certo? Então, por conta dessa leitura, é que a gente sempre vai saber que os reagentes sempre estarão à esquerda e os produtos sempre à direita, tá? Então, dentro de uma reação, trazendo aqui para vocês novamente, o aumento da concentração dos reagentes desloca os produtos para a direita, ou seja, eu aumento de um lado, lado esquerdo, e desloca para a direita para formar produto. A mesma coisa, se eu colocar produto, desloca o reagente para o lado esquerdo, que é o lado onde estão os reagentes. Eu até coloquei as setinhas lá para vocês verem. E se a gente diminuir, retirar essa quantidade? Então agora eu não estou mais aumentando, não estou colocando na balança, eu estou retirando da balança em um dos lados. Então se a gente pensar na questão dos reagentes, a gente vai deslocar para o mesmo lado, gente. Por quê? Imagina que se você está diminuindo a quantidade, então o outro lado está ficando mais pesado, né? Modo de falar em massa. Então o que vai acontecer é que vai deslocar para o mesmo lado onde foi retirado. Tirou do lado esquerdo, vai deslocar para o lado esquerdo. Tirou do reagente, vai deslocar para o próprio reagente. E se for para o produto? Também. Tirou o produto, vai deslocar para o próprio produto, tá? Bom, e quando a gente fala na pressão? Então agora saindo da parte de concentração, agora eu estou falando da pressão. A pressão tem a ver com a quantidade de mols de gases. E esses mols de gases que nós estudamos é a quantidade do balanceamento. Então você vai somar o balanceamento, tá? Olha como é fácil. Então eu preciso da equação para a gente entender isso aqui melhor. Então a gente vai falar dentro da equação quando eu passar. Façam as anotações aí. Aumento da pressão favorece que lado? Favorece o lado que há em que há contração de volume. O que é essa contração de volume? É onde tem menor espaço. Quando a gente fala contração de volume, diminui o volume, né? Então diminui o volume, certo? Tomara que não bata na Flávia. Diminui a pressão. Diminuir a pressão significa que você está favorecendo a expansão do volume. Então agora vai haver uma expansão, um aumento do volume. Se há um aumento do volume, o espaço está ficando maior. Isso vai favorecer um dos lados da equação. O que favorece melhor? Quando eu tenho mais espaço, eu posso ter mais gases. Quando eu tenho menos espaço, eu não posso ter muitos gases, eu tenho que ter menos gases. E aí tá essa questão do mol que a gente traz para vocês. E a temperatura? Não, a temperatura, o aumento da temperatura vai favorecer o lado endotérmico. Então essa palavra endo, gente, significa dentro, tá? E aí eu sempre gosto de trazer, por exemplo, exemplos da biologia. Vocês adoram biologia, né? Todo mundo gosta de bicho, né? Então por isso que eu trago exemplos da biologia. Bom, quando a gente fala endoderme, mas já sei que é a derme de dentro, é a pele do lado de dentro. Tá vendo como você lembra fácil? Tem outras palavras que você pode lembrar também de endo, tá? Agora, quando a gente fala diminuição da temperatura, vai favorecer um lado da reação que é exotérmico. Aí o que é exo? Exo significa fora, tá? Então, eu vou dar exoderme, por exemplo, exoesqueleto, tá? Olha só, exoesqueleto, quando você estuda lá uma classe,
Por exemplo, o que mais? Lagosta, caranguejo, tudo tem exoesqueleto. Eles são moles por dentro e a parte a carapaça deles é o esqueleto deles externo. Então, tá vendo? Exoesqueleto. Nossa, eu aprendi isso na biologia, quando eu fui estudar química, eu fiz essa relação, por isso que eu trago para vocês, porque tá vendo? Todo mundo gosta de bichinho. Bom, então, voltando aqui, quando a gente fala do aumento da temperatura, favorece a reação que quer absorver energia. Por isso que essa energia vai para dentro. Faz sentido. Quando você diminui a temperatura, você resfria, certo? Quando você aumenta a temperatura, você aquece. Ótimo, então ficou fácil. Então, se você resfria, diminui a temperatura, é claro que você favorece aquela reação que joga o calor para fora, ou seja, a reação exotérmica, ela libera esse calor. Então, se você diminui a temperatura, favorece ela jogar mais calor para fora. Tá certo? Então, eis aí a relação. E a constante, o K, ela muda com a temperatura. Então, mudou a temperatura, o K muda, tá? Então, esse valor, ele vai mudar. Tudo bem? Bom, agora vamos estudar em relação à amônia, galerinha. Como é que vai ficar? Então, agora a gente vai fazer algumas previsões, beleza? Então, quanto à concentração, a gente falou lá da balança, não vou voltar mais para a balança, porque vocês já estão craques agora. Olha só o que eu trouxe de informação. A equação química de formação da amônia e o ΔH. O ΔH negativo significa que a reação é exotérmica, tá? É aquela reação que sai para fora. Mas o que a gente está vendo aqui é a quantidade. Então, se eu aumento de um lado, seja N2 ou seja H2, desloca para o lado do produto. Aumenta de um lado, desloca para o outro, certo? Agora eu vou fazer de outra cor aqui. Se eu aumentar desse lado aqui agora, o que vai acontecer? Desloca para o lado contrário. E aí, para formar mais reagente, tá certo? E se a gente diminuir isso, Maia? Vou deixar para você pensar, olhando aquele resuminho que eu trouxe para vocês. Maneiro, tudo bem? Bom, agora vamos fazer aqui sobre a pressão. E na pressão, galerinha, mostrando aqui novamente, a gente tem só gases. Opa, então influencia? Influencia sim, tá certo? Olha os gases aí. Agora, o que a gente vai fazer? Lembra do balanceamento? Quando não tem nada, não existe nada em nada, que é matemática, né? Ou é zero, ou é um que é oculto, né? O sujeito oculto. Na numeração, é sempre o número 1, certo? Então, o que você tem aqui? Você vai somar o balanceamento. 3 mais 1, 4, beleza? E do outro lado, 2. Ah, Sumar, então é isso que você estava falando, negócio de mols, de gases? É. Então, o que acontece se a gente aumentar a pressão? Aumentar a pressão significa contrair o volume. Contrair o volume, espaço pequeno. Espaço pequeno, onde a gente tem menos gases. Opa, vai para onde? Vai para o lado onde tem menos gases. 2 mols de gás é onde tem menos. Se a gente aumenta a pressão, tá? Aumenta a P. Se a gente diminui P, então trocando a cor aqui, então se a gente diminui P, diminui a pressão, desloca para o lado esquerdo, para o lado de formação dos reagentes, que é onde a gente tem maior quantidade de gás, porque eu vou ter o quê? Uma expansão do volume, tá certo? Tem mais espaço, então 4 mols podem ficar alocados onde tem mais espaço, beleza? Bom, e aí vamos fazer agora a da temperatura. E a da temperatura eu disse para vocês que depende do quê? Disso aqui, ó. Eu não posso falar de temperatura se eu não souber se essa reação é endo ou exotérmica. Se a gente já viu que a reação é exotérmica, opa, então abaixar a temperatura é uma coisa que é favorável para que se desloque o equilíbrio para... Então, ó, se a de cima é exo, a inversa, essa daqui vai ser o quê? Endo. Se eu aumento a temperatura, favorece o lado esquerdo. Se eu diminuo a temperatura, favorece o lado direito. Ah, eu tô entendendo melhor, Sumaia. Vamos ver se tá entendendo melhor? Trouxe um exercício aí para vocês,
tá certo? Que é o exercício aí da apostila Aprender Sempre, que é da terceira série do ensino médio. Mas eu trouxe aqui pra gente conversar, porque, né, ano que vem vocês já estão lá. Bom, o que esse exercício fala pra gente? A amônia é obtida a partir do método Haber-Bosch, em mais de um exemplo do impacto da química sobre a sociedade. Esse composto é considerado uma importante matéria-prima para a produção de explosivos, fertilizantes, faltou corantes que eu não falei para vocês, mas os dois primeiros eu trouxe. De acordo com a reação dada, quantidade de calor também. Então aqui a gente tem o valor negativo, não é igual ao que a Sumaya apresentou nos slides anteriores, mas é quase, tá arredondado aí, tá certo? Menos 22 quilocalorias. Bom, tá balanceada, um N2, 3H2, formando 2NH3. E a seta do equilíbrio químico, que nós já conversamos também. Observe os efeitos da temperatura, da pressão na produção da amônia. Bom, o que a gente consegue observar? Que a temperatura tá aqui e ela vai de 200 para depois 300, depois para 400. Então, ela tá aumentando. Se a gente quer saber se isso está favorecendo ou não a reação química, a gente precisa ver quem? O K da reação, em relação à temperatura. É a constante, tá certo? Para a temperatura, a gente vê o K maior aonde? A gente vê o K maior a 200. Por que não de baixo, Sumaya? Porque aqui é 10 a menos 3 e depois 10 a menos 4. E aí, esse 10 a menos 3, vou colocar aqui grande para vocês entenderem, significa que eu tenho 3 zeros na frente desse 4. Ou 2 zeros na frente do 4 e 3 zeros na frente do 2. Significa que é um número bem pequeno, tá? Então, na temperatura de 200 graus Celsius, é o ideal aí para essa constante acontecer. Tá certo? Mas você não falou que ela é exotérmica? Ela é exotérmica. Mas se eu aumentar demais a temperatura, 300, 400, esse K diminui bastante. Depois a gente vê aí as pressões, com 10 atm, com 50, depois com 100, depois com 300. Então a gente vê que com 10 atm, 51 é maior para 200 graus Celsius. 50 atm... 74, que vai ser o valor do K, vai ser maior. E aí a gente vai olhando e observando qual é a relação e aonde tem maior quantidade. Claro que onde tem maior quantidade significa o quê? Que é melhor para a condição de produção do NH2, do NH3, aliás, perdão. Bom, então aí nós temos uma tabela. Nitrogênio diminui. Se a concentração do nitrogênio tá aqui, tá, gente? Ó, esse é o N2. Deixa eu colocar o maior aqui, né? Esse aqui é o N2, tá certo? Aqui é o H2. São 3 aqui, aqui tem um mais. E aqui, ó, que é a seta 2NH3. Pronto, agora ficou maior para vocês, tenho certeza. Bom, e aqui é 1, né? Deixa eu colocar 1. Então, se a gente diminui o nitrogênio está do lado esquerdo. Então, o que a gente viu? Que desloca para o lado esquerdo. Então, eu vou colocar só a setinha aqui, mas não é o ideal. O ideal é escrever, tá? Desloca para o lado do próprio nitrogênio. Diminui de um lado, desloca para o mesmo lado. A amônia, se a gente aumenta, a amônia é produto. A amônia é o NH3. Se a amônia aumentar, desloca também para o lado esquerdo. Nitrogênio é produto, é reagente. Se ele aumenta, desloca para o lado contrário, para formar amônia. Hidrogênio, e o hidrogênio aumenta, hidrogênio é produto, então desloca também para o lado direito para formar amônia. E se a amônia diminui, desloca para o mesmo lado da amônia que está do lado direito, tá certo? Claro que eu trouxe um gabarito, né, gente? Então, vamos ver se eu acertei. Então, ó, primeiro, esquerda, esquerda, direita, 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 certo? Pegaram o jeito? Então, vamos lá. Gabarito. Desloca-se para a esquerda, desloca-se para a esquerda. Opa, desloca para a direita, direita e direita. Acertei, gente. Acertamos, porque vocês fizeram junto comigo, certo? Espero que sim. Bom, e aí tá a questão da explicação. Lembra que eu falei? Bom, isso é importante.
Pessoal, resumindo aqui para vocês o que a gente viu, aumento das concentrações, o deslocamento para a direita se for do reagente, o deslocamento da esquerda se for para os produtos, aumento da temperatura, o que favorece, e a diminuição da pressão e o aumento da pressão mostrado na quantidade de bloquinhos aí, que vai ser os mols de gases, tá bom? Bom, agradeço a presença de vocês aqui e ter ficado comigo até agora. As habilidades estão no final dessa atividade, então, para vocês observarem. E a gente volta depois na nossa próxima aula para falar mais sobre química e o solo. Obrigada a todos e até mais!